Então, pessoal, vamos lá. Primeira questão aqui da prova. Entre os recursos terapêuticos mais utilizados pela fisioterapia, o ultrassom é, sem dúvida, o recurso mais frequente em diversos tratamentos fisioterapêuticos. Sobre esse recurso, é correto afirmar. E ali já apresenta a questão correta, né? Questão A. As frequências dos transdutores de ultrassônicos mais usuais são de 1 e de 3 MHz, como eu falei com vocês lá sobre os cristais, né? Que tinham aqueles dois, e que um ele vai ser mais profundo e o outro vai ser mais superficial. No caso, ele está dizendo aqui que em terapia ultrassônica, quanto menor a frequência do transdutor, mais profundamente a onda ultrassônica penetra. E como vocês podem ter visto lá no nosso material, o de 1 MHz é o que vai alcançar tecidos mais profundos, né? Já o de 3 MHz vai pegar ali estruturas mais superficiais. E aqui na questão ainda, a gente pode ver que a questão A e a questão B são praticamente iguais, só muda a ordem, né? Então, já o que significa que possivelmente ou é um ou é a outra aqui que seria correta. Segunda questão. Uma criança caiu de um brinquedo no parquinho da escola e apresentou fratura supracondiliana do húmero, né? Após a retirada do gesso, apresenta grande rigidez articular na flexoextensão de cotovelo. Os recursos de eletroterapia que podem ser utilizados para diminuir a rigidez articular são. Aí a resposta é aqui: as bolsas de água quente, infravermelho e parafina. Essa questão eu achei bem interessante colocar, porque a gente falou bastante sobre a teoria dessa situação, mas essa situação prática, talvez a gente tenha comentamos, na verdade, sobre ela, só que eu não sei se todo mundo chegou a prestar atenção nesses tipos de situações de o que pode acontecer, né? Então eu quero fazer uma pergunta para vocês com relação às outras alternativas, né? Por exemplo, por que por exemplo, ali, ondas curtas, ultrassom, não seria indicado para esse caso? Pessoal? Tem alguém ouvindo? Sim. Sim. Então, gostaria que vocês me respondessem. Eu acredito que por ser uma dor aguda, né, ele não utiliza calor, né? Não sei se é isso. Ultrassom, no caso do ultrassom. Caso do ultrassom, não seria só por isso. Não seria só por isso. Até porque uma lesão aguda, você pode utilizar ultrassom, porém, no pulsado, certo? Ondas curtas da mesma forma. Tem a função pulsado também. Mais alguém tem alguma ideia?
Não, Pessoal? prof. Ninguém vai. Então, vou dar mais uma dica, tá? É devido ao fato de ser criança. Mas por quê? Devido ao crescimento, professor, a epífise de crescimento que a gente comentou? Perfeito. Exatamente. Lembra qual é, por exemplo, principalmente ultrassom? Lembra quais são dos efeitos do ultrassom? Que é exatamente super indicado em fraturas devido ao seu efeito de acelerar o processo ali de consolidação. Ah, tá. Dos osteoblastos lá, né? Exatamente. Ele vai ajudar nesse processo ali de calcificação ali, né? Só porque é uma criança. E principalmente ali no local onde aconteceu a fratura, né? É o que? É uma articulação. É uma articulação longa. Sendo uma articulação longa, ela vai ter ali uma epífise de crescimento. Ele não está totalmente formado. E se você passar o ultrassom ali naquele local, por exemplo, ultrassom, ondas curtas, né? Ele vai acelerar esse processo de consolidação. O que não é interessante, porque você quer que aquele osso ele continue crescendo, certo? Então, por isso que não é indicado, né, nenhum desses aparelhos ali utilizar em criança, principalmente em articulações. Beleza? E assim, pessoal, lesões agudas, se for esse pensamento, porque é uma lesão aguda, né? Aí, lesão aguda, nenhuma desses aí vocês vão utilizar. Você não vai utilizar bolsa quente, você não vai utilizar infravermelho, não vai utilizar parafina, porque todos eles vão causar calor. Se existe calor ali, então não tem como você utilizar numa lesão aguda. No caso da criança, a lesão ela já está bem aguda, né? Ela já está num subagudo, já porque já consolidou, né, aquela fratura, e a ideia de utilizar ali um calor superficial é mais para relaxar a musculatura para que você consiga ganhar uma amplitude de movimento. Entendeu? Porque o que acontece? A criança vai ficar ali por um período com o membro imobilizado, né? E como a gente sabe, a articulação foi feita para estar em movimento. Se ela fica parada, por mais que seja criança, vai ter uma restrição de movimento. Então isso precisa soltar e para liberar o calor superficial nesse momento é super bem-vindo. Obviamente, se fosse um adulto, você poderia utilizar os outros aparelhos sem dúvida, né? Principalmente o ultrassom, que ajuda aí nesse processo de consolidação. Né? Acelerar esse processo, talvez essa pessoa não precise ficar tanto tempo imobilizado. Ok? Ok. Show. Vamos lá. Próximo. Refere-se ao método de calor superficial, exceto, essa aí estava super fácil, super dada, né? O único ali é a diatermia de ondas curtas, que ele vai causar um calor profundo. Todas as outras ali são calores superficiais. Para se realizar uma correta aplicação do ultrassom terapêutico, deve-se levar em consideração algumas variáveis. Correlacione verdadeiro ou falso. Estado inflamatório da lesão? Sim, né? Se ela está no processo agudo, se ela está no processo crônico, né? Dependendo dessas situações, você vai modular o aparelho de uma forma diferente, né?
Com relação à sua profundidade da lesão, também você vai utilizar ali uma frequência diferente, né? Se você quer chegar a estruturas mais profundas, você vai utilizar lá o de 1 MHz, se é mais superficial, de 3 MHz, né? Tipos de tecidos lesionados, também você vai modular ali, por exemplo, a intensidade de alguma forma diferente, caso seja um tendão, caso seja a musculatura, né? Ou estrutura óssea, você vai modular também de uma forma diferente. E gênero e raça, aí não, né? Dependente do gênero ou raça, você vai utilizar da mesma forma, a não ser os 3 primeiros ali. Portanto, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e último, falso, alternativa E. Com relação à corrente contínua, também conhecida como corrente galvânica, assinale a alternativa incorreta. Essa aqui, acredito que até a gente trabalhou em sala de aula, então estava bem tranquilo, né? A incorreta, no caso, era aquela, né, que a alternativa D é uma corrente que se pode utilizar para facilitar a permeação de princípios ativos que tenham polaridades definidas, chamadas de ativos ionizáveis. Essa técnica é conhecida como fonoforese. Está errado porque é a iontoforese, né? Que a gente vai utilizar com a corrente galvânica. A fonoforese a gente utiliza com o ultrassom, né? E também não é utilizando as correntes e polaridades, né? Simplesmente pela vibração ali do ultrassom. Essa aqui é bem interessante, a gente falou bastante também em sala de aula. Assinale o fragmento a seguir. Para a utilização de estímulo elétrico transcutâneo do nervo, o TNS, foram criados alguns parâmetros elétricos de faixa de 0 a 100 microamperes, referente-se a, aí tem, a faixa de 1 a 100 pulsos por segundo refere-se a, e a faixa de 10 a 500 milissegundos refere-se a. Aí temos ali as alternativas embaixo, né? Onde a primeira é a intensidade, a modulação de intensidade que você vai utilizar, né? O segundo é a frequência, né? Que a frequência ela vai acontecer, no caso, a frequência dos pulsos, né? No caso, pulsos por segundo. Quantos pulsos por segundo vão acontecer, né? Por isso, frequência. E o último, que é um milissegundos, que é a largura do pulso, ou a duração daquele pulso, que daí vai ser em milissegundos. Então, alternativa D. A ativação antidrômica gerada pela aplicação do TNS na fibra nervosa desencadeará, no caso, aqui está falando basicamente sobre a teoria da comporta, né? Que a gente falou bastante também em sala de aula. E a alternativa correta é uma colisão e bloqueio da transmissão periférica de impulso doloroso. Que é exatamente o que vai acontecer, né? O aparelho ele vai gerar um estímulo que ele vai ser mais rápido, né? Que é o estímulo da dor, e vai bloquear esse estímulo para que não chegue lá a ser identificado no sistema nervoso central. Por isso, né, dá essa sensação
de alívio da dor. A corrente provoca aumento de irrigação sanguínea, acarretando maior nutrição tecidual, maior oxigenação e aumento do metabolismo. A presença dos metabólitos produz reflexamente vasodilatação nas arteríolas e capilares, o que leva a um aumento de fluxo sanguíneo, maior quantidade de substâncias nutritivas, mais leucócitos e anticorpos, facilitando a reparação da área. Corrente que possui intensidade constante em valor e em sentido. Né? Se lesse os enunciados passados, já responderia essa questão, né? O uso da corrente utiliza-se exclusivamente de efeitos polares por ela promovidos. Os tecidos biológicos apresentam grande quantidade de íons positivos e negativos dissolvidos nos líquidos corporais, que podem ser colocados em movimento ordenado por um campo elétrico polarizado aplicado à superfície da pele. O texto refere-se à corrente galvânica, né? A gente já tinha falado ali, né? Que é uma corrente contínua, né, e unidirecional. Mais uma olhadinha aqui que eu acho que entrou mais alguém. Agora aqui uma questãozinha de ENAD, né? Durante a anamnese, o fisioterapeuta acolhe o seguinte relato. Quando levanto meu braço ou durmo sobre ele, não aguento de dores no ombro. Antes, as dores melhoravam após uma boa noite de sono, porém, atualmente, não consigo trabalhar direito e já não melhoro mais com o repouso. Já fui ao médico, tomei remédio e ele pediu para te procurar, doutor. Considerando essa narrativa, avalie as afirmações a seguir a respeito das orientações a serem dadas pelo fisioterapeuta para pacientes com esse quadro, em função da sua atividade laboral. Então, temos a primeira. Trabalhadores domésticos devem ser orientados a guardar utensílios leves e frequentemente utilizados em lugares elevados. Por que esse está errado, pessoal? Pessoal? Alguém ouvindo? Sim. Então, por que essa primeira alternativa está errada? É porque lugares elevados, isso está errado, né? Tem que Exatamente. ser um lugar mais baixo. Exatamente, né? A orientação está totalmente errada, porque se o paciente está sentindo dor no ombro, né? O mais aconselhável é que não eleve, né, os braços acima da cabeça. Então seria totalmente contraindicação ficar colocando objetos, por mais que sejam leves, né, em lugares altos. Segundo ali, que é o correto, né, que já está mostrando ali que está correto, pedreiros devem ser orientados a utilizar para atividades que exigem o uso das mãos à altura acima da cabeça, escadas ou andaimes para alturas elevadas, né? O que já mostra o que seria o correto no caso do primeiro ali também, né? Que utilizasse também escadas, né? Alguma coisa que não precisasse ficar levantando o braço acima da cabeça. O terceiro, pintores devem ser orientados a mudarem de profissão devido ao seu quadro clínico. O que vocês acham dessa? Já pensou, professor? A gente pedir para ele mudar a profissão dele? Ele só faz isso, coitado. Bem complicado. Mas já imaginou? Seria muito fácil, né, pra gente, né? Vamos marcar consulta com lá o fisioterapeuta.
Beleza. Não, tô com dor, tô com uma tendinite. Ah, agora você não pode mais trabalhar em nada que utilize o braço. Troca de profissão. Agora só coisa que dá para utilizar o pé. Né? Não dá, né? Não seria nada viável. Então teríamos que tratar, saber o que está acontecendo, né? E orientar esse pintor, né? A também na sua atividade laboral não forçar aí esse ombro, né? Um exemplo, como a gente mostrou ali do pedreiro, né? A utilização de andaime e escadas já facilitariam para que ele conseguisse fazer a sua atividade laboral sem que, né? Forçasse demais esse ombro, né? E o quarto, que esse muitas é uma das que podem gerar ali algum tipo de erro também, né? Uma questão que o pessoal fica um pouco em dúvida, que é odontológicos devem ser orientados a utilizar tipóia nos intervalos entre os atendimentos para resolução do processo inflamatório. O que está errado aí? Usar as tipóias devem ser orientados a usar a tipóia. Como é que ele vai usar no intervalo de um atendimento ao outro, a tipóia? E que é mais difícil também para ele colocar, né, professor? Aí o paciente sai, entra, coloca a tipóia de novo. Assim, pessoal. Colocar a tipóia em intervalos de atendimento não tem nenhum problema. Digamos assim, estou com muita dor, né? Estou com muita dor e assim quando eu trabalho eu sinto um pouquinho de dor e por isso estou fazendo uns intervalos aí maiores entre um atendimento ou outro. Aí ele vai lá e pode colocar uma tipóiazinha, não tem problema, né? Mas o que está mais errado é para a resolução do processo inflamatório. Ah, tá. Entendeu? Porque a tipóia, ela não vai resolver o processo inflamatório. O que vai resolver é o tratamento. Mas você pode orientar para vou colocar uma tipóiazinha ali nos intervalos quando houver uma dor um pouco maior e ele precisa atender. Entendeu? Dá para orientar a fazer isso, né? Mas como uma forma de auxiliar, né, ali no tratamento para que ele consiga suportar a sua demanda de trabalho, mas não que isso seja a resolução do processo inflamatório, né? Talvez para não piorá-lo, mas a resolução não, a resolução vai ser o tratamento, né? Vai ser tratamento fisioterapêutico, vai ser tratamento ali com a eletroterapia, né? Talvez, dependendo da situação, até medicamentoso, mas poderia sim utilizar a tipóia. A parte que está errada ali é dizer que isso seria a resolução do problema, do processo inflamatório. E a última questão, se eu não me engano, também essa também foi trabalhada em sala de aula. A eletroterapia utiliza agentes eletrofísicos e eletromagnéticos produzidos por aparelhos eletrônicos e é amplamente utilizada pelo profissional fisioterapeuta. Assinale a alternativa que apresenta o aparelho de eletroterapia que utiliza corrente elétrica de média frequência, né? Aí ali a resposta é corrente interferencial. Também estava bem tranquilo. Pessoal? Oi. Alguma dúvida sobre a prova?
Professora, eu só queria colocar ali que eu nunca tinha visto essa palavra ativação antidrômica na questão ali do TENS. Ah, sim. Então, ela quer dizer que é a mesma coisa daquele sistema de comporta que o senhor falou? Exatamente, né? Mas, Exatamente. É a questão falando sobre a teoria da comporta. ele só está utilizando outro termo, é isso, então? Sim, estou utilizando do outro termo. Ah, tá bom, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, beleza. Então, assim, pessoal, antes de começar os próximos assuntos aqui, eu gostaria de falar com vocês sobre um trabalhinho que eu quero que vocês façam. A gente não fez ainda nenhum trabalhinho. E agora que a gente já tem bastante conteúdo para estar colocando aí como assuntos, né? A gente pode fazer. Tá? Portanto, eu preciso que vocês se reúnam aí nos grupos, né? Para se juntarem em equipes, né? E vocês mesmos aí sorteiem os aparelhos. Porque daí o trabalho que eu vou querer que vocês façam é sobre os aparelhos. Mas assim, não é simplesmente, vou fazer um trabalho e apresentar, por exemplo, TNS, né? Isso eu já fiz para vocês, né? Eu já apresentei o que é o aparelho, como é que funciona, qual é a forma de utilizar, né? Quais são os efeitos, quais são as indicações, as contraindicações, isso tudo de cada aparelho eu já apresentei para vocês. Óbvio, vocês vão falar um pouquinho sobre o aparelho, né? Sobre a funcionalidade dele, porém, eu vou querer que vocês façam uma pesquisa da utilização prática desse aparelho. O que vocês podem estar fazendo, né? Por exemplo, pegar um artigo científico falando sobre esse aparelho e apresentar aqui para a turma, né? Esse artigo, um estudo de caso, né? Alguma coisa falando da utilização desse aparelho e dos efeitos que esse aparelho gerou ali naquele paciente, né? Por exemplo, a utilização do TNS, né? Algum trabalho científico falando sobre o TNS, sobre os efeitos, né? Utilizados, né? Sobre a corrente russa, por exemplo, né? Como é que foi utilizado o aparelho, de que forma, por exemplo, um fortalecimento de uma musculatura específica, aí vai lá pegar uma amostra de uma turma que fez um exercício utilizando o aparelho, outra não, e qual foi o resultado dessa pesquisa, coisas assim desse tipo, entendeu? Ou, se não encontrarem, né, algum artigo, que eu acho que fica um pouco mais fácil de vocês acharem, né, para poder fazer esse trabalho, mas caso aconteça que não acharem, né, ou se quiserem fazer de outra forma, o que pode fazer é inventar aí um estudo de caso, né, só que daí vocês vão ter que ter um certo domínio aí de anatomia, fisiologia, para vender essa ideia, né? Por exemplo, você fazer um estudo de caso, falar sobre um paciente que vai ser feito um tratamento, obviamente com eletroterapia, onde você vai utilizar esse aparelho e esse aparelho vai ajudar no tratamento desse paciente devido a isso, isso, isso e aquilo, né? Pensando nos efeitos fisiológicos que esse aparelho vai gerar e exatamente o tipo de lesão que esse paciente tem, se é realmente propício para a utilização desse aparelho, se realmente vai fazer algum tipo de efeito. E sem dúvida, se for fazer dessa forma, e lá na hora da apresentação eu perceber, né, a gente vê e vamos discutir sobre o caso, que também não deixa de ser interessante, né, para a gente discutir o caso para ver
se é realmente esse aparelho, seria a melhor forma, se talvez um outro tipo de aparelho seria mais interessante, né? Para a gente ter aí discussões aí bem interessantes sobre os aparelhos, pensando de uma forma, né, a utilização deles de forma prática, realmente, como a gente utiliza eles no dia a dia. Entendeu? Sim. 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 Show. Aí o que eu vou querer de vocês, né? Para ficar bem organizado. Né? Grupos de, no máximo 3 pessoas, tá? Para a gente conseguir falar aí de bastante aparelhos. Quando eu digo no máximo, é o máximo 3. Mas não pode ser feito de 2 pessoas, pode ser feito individual, não tem problema. Mas no máximo 3 pessoas. Aí, como é que vai ser feito isso? Vocês vão se organizar e sortear aí os assuntos com vocês. Uma dupla ou trio vai falar sobre o TNS, outra vai falar sobre o corrente russa, outra vai falar sobre interferencial, outra vai falar sobre galvânica, outro de dinâmica, outra mas tem ondas curtas, ultrassom. Hoje a gente vai falar um pouquinho de laser, então já vai poder também ter o laser aí na história. Ô, professor. Oi. Sorteado aí o tema de cada grupo? Entre vocês, né? Aí vocês. Não seria melhor a gente, tipo, formar os nossos grupos no intervalo, daí passamos os nomes, daí tu sorteia o cada... Eu não sei se vai dar muito certo isso daí. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ah, não, mas eu quero esse também. Entendeu? Prof, acho melhor você sortear, porque sempre dá... Eu também acho. Conversa, entendeu? Entre vários grupos de sala. Certo. Então vamos fazer o seguinte, que a gente tem pouco tempo. Mas vamos fazer o seguinte. Vão se organizando então aí, vamos fazer um intervalinho rápido já para a gente já resolver isso, porque a gente precisa resolver isso hoje, tá? Vamos resolver isso aí então agora. Vou até parar aqui a gravação.